Opa, pessoal, li aqui. Esse aqui vai ser um react. Tô só dando essa disclaimer aqui no comecinho, porque basicamente eu não assisto muito YouTube, então basicamente tudo que eu vou querer assistir eu gravo. Vai que dá um react. E eu fiz a mesma coisa aqui nesse vídeo do Gaveta falando sobre Demon Slayer. Só que adivinha, eu não assisto Demon Slayer. Só que o Gaveta, do nada, meteu uma pedrada sobre um tema que eu gosto e eu quis comentar. Só que aí, pô, imagina, eu vou ficar calado, falando umas besteirinhas que eu falo, nada a ver. Então vai ser sobre um estado específico do vídeo, sobre basicamente linguagem de anime e linguagem oriental. Que o Gaveta deu o exemplo dele, que eu achei muito legal e muito proveitoso. Então tem um tema, tem um vídeo pra falar sobre esse tema, porque eu já falei várias vezes sobre esse tema. Só que em vídeos que não estão com esse tema no título, então já fica mais fácil de recomendar, tá bom? Então bora aqui pro react, viu? Opa, peraí. Caraca, que já... peraí, deixa eu voltar aqui no começo, porque o Gaveta mitou muito, velho. Peraí um pouquinho. Cadê? Não, foda-se classificação indicativa. Beleza, bora. No próximo vídeo, nesse aqui não. É um brincalhão, né? Mas eu acredito que Demon Slayer tá fazendo muito sucesso, que ele tem essa junção da excelência visual com muita coisa que a gente gosta de ver, né? Assim, a história é muito cativante, as batalhas... Lasca, é a coisa mais padrão. Kimetsu faz sucesso porque é bonito. E a pandemia fez o pessoal consumir muito mais anime, o pessoal deveria ter um preconceito com anime, e produção normalmente tem uma média, aí fez o contraste com o padrão americano, que fez esse mega hit fora do Japão, que mudou toda a estrutura de produção, fez essa putaria de ficar quebrando o lançamento cronológico em filme que o pessoal que é mais fã detesta e até culpa um pouco de Kimetsu. Dando essa parte aqui. Elas te recompensam muito. Que é uma coisa que eu acho que fez muita gente gostar de ver Dragon Ball. Você vai ter uma batalha épica, você vai ter uma batalha épica. Se aquele guerreiro é forte, você vai ver a batalha forte do guerreiro forte. Ok que eles vão enrolar 1000 anos, que é padrão, especialmente série de TV. Mas todas as vezes que eu vi Demon Slayer, eu me senti recompensado. Eu assim, cara, valeu a pena, a batalha foi até o limite da loucura. E é sempre assim, né? Ele sempre luta até, não existe mais uma gota de sangue no meu corpo, e eu tenho que puxar a energia que tem ali na unha do meu dedão pra tentar mover o meu soco. E depois que ele dá o soco, ele explode, ele morre. É tudo muito dramático. E aí entra uma parte que eu queria falar muito, que é essa diferença narrativa, estética narrativa das produções orientais para as produções ocidentais. Que é uma coisa que o Demon Slayer tá me ajudando muito a abrir mais esse leque, né? Existe uma diferença muito grande narrativa. Melhor dizendo, existe uma diferença grande cultural, a gente sabe disso. Até no comportamento. Você já viu aqueles vídeos? Eu já vi vídeo assim, cara, alguém faz uma besteira aqui no Brasil, Estados Unidos, sei lá, e pede desculpa. Desculpa. Então, se alguém faz alguma coisa errada e pede desculpa no Japão, aí mostra o cara, reverencia. Tem piada disso, mas pra gente que é do Ocidente ver, algumas coisas são muito exageradas. Então quando tem um negócio feliz, é tipo muito feliz. Quando tem um negócio dramático, é muito dramático. Quando tem violência, é muito violento. Parece que tem muitos extremos na representação dramática deles. Na representação deles também ao vivo, mas especialmente nas representações dramáticas. É como se fosse a visão ideal de quando eu era mais jovem, quando eu era criança. Foi a 84. Assim, quando eu lutava com boneco, Caraca, do nada o Gaveta meteu... Vamos lá, o que ele tá falando aqui da linguagem asiática? É porque é simplesmente um padrão de percepção, o famoso padrão de consumo. Então, Lê, por que parece que o japonês, oriental como um todo, tem menos vergonha do tosco? Sabe por quê? Porque a forma lírica que eles contam uma história é diferente dos americanos. A sensação, vamos lá, quais são... Sabe por quê? Porque cada nação, ferre-se nação, cada país, cada cidade, cada pessoa tem uma forma única de ver as coisas, tem uma sensibilidade única de ver as coisas. E o que acontece é, para nós que somos brasileiros, nós somos, entre aspas, americanizados. Então a gente, na verdade, só tem contato com um tipo específico de forma de contar, chamado de escola. Sabe por quê, Lê? Porque essa forma caricatural japonesa de extremos, de distorção, de chibi, de animação, sabe quem foi que poliu? O UPA, é americano. As primeiras animações de filmes copiavam a estratégia cinematográfica americana. As primeiras animações. Então, isso. Tipo, antigamente a animação era meio feita, simplificando pra caramba aqui, a animação basicamente era feita pra melhor forma de se animar. Ou seja, a animação era feita com o meio da técnica. Tem essa cena aqui, eu não vou fazer desse jeito porque vai ficar difícil de animar. Aí eu, não. Vamos fazer igual o filme. Os caras lá fazem o enquadramento pensando na fotografia. Vai ser difícil, mas os animadores que se lascam. Então o que acontece? Os padrões são retroalimentados pela indústria. Então o bom não é o que você consome, por você só consumir, isso se torna o seu bom, entendeu qual é o pontinho? Então, pra vocês, e esse é o caso do Gaveta, que ele basicamente só consome coisa americana, ele é americanizado. E a escola americana, ela tem um viés, assim como toda forma de arte. Você pega o cinema francês, você pega o cinema alemão, você pega o cinema indiano, todo esse tem aquelas características. Por que, Lê? Porque você ter uma característica forte
ajuda na industrialização. Por que o Brasil não tem isso? Porque todo ano parece que o Brasil ele irrita um filme num gênero diferente, porque a gente não tem uma indústria. E a indústria, ela gosta desse tipo de maneirismo, desse tipo de foco, para ser fácil de se manter e de fazer hits. Ou seja, o clichê gera o padrão, e esse padrão gera um padrão de consumo, que gera um padrão de percepção de qualidade geral. O que isso volta e se torna, no final, uma linguagem estética, que é morada na expectativa das pessoas. Então você vai assistir um filme de drama, você vai assistir um filme que vai contar a história no padrão americano. Quando você vai assistir uma animação, você não está acostumado a ver exagero visual e uma animação com traço, entre aspas, mais realista. Pô, eu quero uma hora de aventura, quero apenas um show, que quando ele vai fazer algo caricatural, quando ele vai fazer algo dramático, é dramático, eu não quero ter. Tem lá o Demon Slayer, vai ter a versão chibi. Aí você vai ter um arquinho dramático, ele vai de um extremo para outro, por exemplo. Você não quer isso, porque o que você acha que é bom é o padrão do seu consumo, é aquilo que você tem como arcabouço da sua vivência, que é o que você assistiu até aquele ponto. Tá vendo qual o ponto aqui? E isso é individual. Então imagine de uma nação. E aí que a gente entra na brincadeira de exportação. O que você exporta? Aquilo que faz mais sucesso. Sucesso aonde? Se você é uma nação que tem uma indústria forte, como os Estados Unidos, você vai importar aquilo que se retroalimenta levemente com o seu tipo de narrativa. Vamos dar um exemplo, Naruto. Naruto tem uma estrutura narrativa muito mais hollywoodiana do que One Piece. Então, é um dos motivos que Naruto é um dos animes mais famosos da internet, com maior fama de todos os tempos dessa nova geração. Entre essas Big Three, que acho que era Naruto, One Piece e Bleach. Naruto é o mais popular disparado, e não tem nem o que você brincar. Mas, perante essa geração, se a gente pegar, acho que no bruto, gerações em gerais, One Piece deve ser maior do que Naruto. Mas no bruto, assim, sabe? Se a gente fosse fazer uma análise. Vamos lá. Lançou o Gear 5 e o modo Baryon. O modo Baryon do Naruto foi teve muito mais visualização do que o Gear 5 do Naruto. Muito mais. Então, para ter esse tipo de coisa. Então, as pessoas, por causa da globalização, têm uma facilidade mais em entender aquilo que é mais parecido. Então por que o One Piece fez tanto sucesso? Porque isso é uma tendência. Não é gravado em pedra. Eu aprendi, por exemplo, quando eu era menor, só assistia coisa americana. Sabe o que aconteceu comigo? Eu cansei de obras americanas, episódicas, e o anime, por ser uma linha contínua da história, me chamou a atenção. Então, o padrão, ele gera tanto o seu padrão contra um contrapadrão. Aí que a gente gera nessa brincadeirinha, que a gente gera da nossa percepção. É aí que a gente brinca mesmo. Então, o que acaba acontecendo simplesmente é que a nossa noção média de como é uma indústria é só uma noção média. Acho que caricaturalmente a gente pode dizer isso. Então, por que então o japonês ele não tem essa vergonha do lúdico? Se chama... como que eu chamo isso? Não é que japonês não tem vergonha do lúdico. É porque lá você tem outros meios de você apreciar o que é lúdico. O caricatural. Vamos dar um exemplo. Tokusatsu. Enquanto o Power Ranger fez sucesso lá temporariamente nos Estados Unidos, Power Ranger, Jaspion, Jiraiya, Super Sentai em geral, tá há décadas no Japão. O japonês ele tem mais contato com o tosco como ferramenta narrativa e dramática, ou seja, o japonês ele não sente ao assistir algo, o japonês médio, chamar assim, o japonês ele não sente, por exemplo, aquela sensação de, tem aqui ele tá fazendo uma pose lá dos Kamen Rider, fazendo uma pose super espalhafatosa. Aí depois daquela pose, morre um personagem e você não sente... Nossa, o cara vai lá, faz essa posezinha esquisita e quer que agora eu entre no modo drama. Não vai entrar no modo drama. O japonês não vai ter isso, o japonês médio. Porque ele aprendeu a identificar isso como recurso. Tudo bem, agora tá na hora de eu achar maneiro, foda. Por quê? Porque o tosco pra ele não é tosco, é o foda. É o legal, é o divertido, é o caricatural. Mas nossa, que vergonha ali, para ele não é. E a gente vê, por exemplo, vamos dar dois exemplos bonitinhos. O próprio teatro, que é o teatro no e o teatro kabuki, que eles mostram isso. Que é um teatro no, que é, os caras
a inclinação da máscara é um sentimento. O tipo de máscara é um sentimento, o tipo de ação é um sentimento, e depois a gente tem o kabuki, que é super exagerado. Ou seja, pelo japonês ter mais contato com o extremo das artes, que é aquilo que é super sutil, super difícil, ele também tem muito contato com aquilo que é super gritado, que faz ele ter, entre aspas, mais ferramentas ou uma sensibilidade artística para o quê? Para identificar as qualidades numa narrativa que quer ser estupidamente gritada, como um Demon Slayer da vida, como um Dragon Ball, quanto ele também tem a capacidade de pegar acho que o mais caricatural, vamos para um Cowboy Bebop, por exemplo, porque ele tem essa expectativa da forma de lutar, por exemplo, mais, entre aspas, cinema, entre aspas, hollywoodiana, mais simples, mais pé no chão. A gente pode até brincar um pouquinho como o Lazarus também, se a gente for querer pegar algo mais recente. Então, por que hoje em dia esse tipo de animação tá fazendo tanto sucesso? Primeiro, não é que ela tá fazendo muito sucesso. O que faz mais sucesso é aquelas que estão no meio termo entre o real e o não real, sabe? E o que acontece é, porque caracas, eu vou querer competir com os americanos com obras mais pé no chão? Eles já têm um mercado de obras pé no chão. Vamos competir com o lúdico, que é o que eles não têm. Porque o ser humano ele não é binário. O ser humano não tem os seus gostos escritos em pedra. O mesmo ser humano que tem a capacidade de gostar de um Cowboy Bebop tem a capacidade de gostar de um Dragon Ball, de um Demon Slayer. É aí que a gente pega esse padrão. É que o americano médio não tem a mesma sensibilidade de um, adivinha? E isso a gente pode ir alimentado pelo padrão da indústria. Vamos dar um exemplo. Os filmes de HQ. O filme de HQ não pega a história e faz a história da HQ como filme, não. Faz a versão live action. Dando um exemplo, Speed Racer, que falhou. Que é simplesmente a tradução da narrativa anime, entre aspas, em um filme live action realista, juntando o realismo com o lúdico, com o caricatural animado e um filme maravilhoso. Um dos maiores filmes desse século. Pelo menos nesse sentido. Só que adivinha, quando foi lá pro americano, o americano falou, não, muito palhaçada. Não gostei. Não é assim que se faz. Não é assim que você emociona alguém. Porque a arte não é sobre ser foda. A arte é sobre causar sentimento. E há várias formas de você causar sentimento. Então me diga, aquele exemplo que eu dei várias vezes do triângulozinho. Que são 3 triângulos. Um representa a mãe, um representa o filho e um representa o pai. Você literalmente tá emocionando uma pessoa mexendo triângulos e com uma música. Por que caracas eu tenho que ficar preso em uma forma de contar a história? Porque essa é a forma certa, porque esse certo é simplesmente a média das suas experiências, não é o certo narrativo mesmo. Ou seja, o que a gente tá vendo aqui é simplesmente um embate bobo sobre o real, sobre o que é gritado e o que é silencioso, e não tem nenhum problema. O certo é você ter a capacidade de gostar dos dois, é ver o que foi bem feito dos dois. Não, o certo é a sutileza. Desculpa, né? Gravid reference. Desculpa. E, cara, deixa eu até voltar aqui um pouquinho, porque eu sei, o Gaveta ele é meio... Por quê? Porque como o Gaveta ele tem a cabecinha meio americanizada, ver ele falar isso é muito legal. Talvez aumente. Sabe por quê? Porque quando você tem a cabeça americanizada, você ferra se você for consumir algo canadense, algo francês, algo chinês, algo japonês e até mesmo algo brasileiro. Porque se eu, como brasileiro, quiser fazer uma narrativa mais brasileira, o que seria essa narrativa brasileira? Vamos aproveitar que a gente não tem uma indústria aqui, vamos fazer cinema-arte mesmo e foda-se. Que é o que muitas vezes acontece. Que faz a nossa média de lançamentos aqui no Brasil ter uma qualidade muito maior do que a média americana. Você só não sente isso porque o que é melhor é exportado. O lixo é escondido. Faz alguma coisa errada e pede desculpa no Japão. Aí mostra, o cara reverencia. Tem piada disso, mas pra gente que é do Ocidente ver, algumas coisas são muito exageradas. Então quando tem um negócio feliz, é tipo muito feliz. Quando tem um negócio dramático, é muito dramático. Quando tem violência, é muito violento. Parece que tem muitos extremos na Porque isso é uma característica da animação. E o Japão é o único local do mundo onde a animação é maior do que o cenário de filme. E tem uma cacetada de motivo. É muito, muito complexo. Não dá, eu não consigo nem sintetizar. O cinema japonês, comparado ao resto do cinema do mundo, é muito fraco, mas ele tem muita influência, né? Ele tem muita influência, mas tem uma porrada de motivo. Cara, eu acho que se a gente comparar no 1 para 1, não tem como comparar 1 por 1. É muito complexo. Não vou palpitar não, porque senão o pessoal vai querer me matar. Mas só sintetizando, é a única indústria onde a animação é maior que os filmes. Então lá no Japão, os caras não têm vergonha de fazer de um Attack on Titan da vida, um Assassination Classroom, um live action, que é simplesmente o pessoal com peruca e um bonecão do anime refazendo a mesma coisa do anime, só que em live action com um ator real.
O que faz a escola de atuação deles poder ser mais caricatural, porque o pessoal tá acostumado com anime. Então, se você aceita o caricatural com anime e você faz o quê? Os projetos de animação fazerem referência ao anime. A indústria animada e a indústria, entre aspas, live action se misturam e criam um organismo único. Pô, vamos fazer a mesma brincadeirinha com o cinema indiano. Ou seja, não é que não existe arte separada, toda a arte é conectiva. O que faz as conexões serem mais escabrosas é o tamanho. E exatamente por isso. Então, isso afeta a escola da atuação. Então, por isso que a atuação lá do pessoal é mais caricata. Né? Acho que mais caricata acho que é só o coreano, mas aí é de extremo para extremo. E eu não vou palpitar no que eu não conheço. Vamos falar só do Japão aqui. Dos doramas. Aí o pessoal. A análise mais comum que eu vejo do doramas é porque o dorama ele é muito. Por ele ir por um viés muito dramático e você tem uma competição muito grande, o extremo de drama veio exatamente com o viés do diferente, para ser extremamente dramático, né? E já na animação você pode ser exagerado. Sabe por quê? Porque não é uma pessoa real. Na animação você faz o que... Se você tiver tempo e dinheiro, você faz o que você quer. No live action você faz o que você pode. Sabe por quê? Porque você não vai num live action, quer achar um ator, você vai lá fazer a escalação do ator. Você tem como deveria ser o ator na sua cabeça. Você vai pegar o ator mais parecido possível com a sua cabeça. Enquanto você ainda vai ter que ajustar a atuação. Já em animação, não. Você pega o ator de voz que você quiser e dar a imagem, a cor, o tamanho e as características do que você quiser. Então, animação é, entre aspas, liberdade. Nós estamos nos libertando da, entre aspas, realidade. E quanto muitos filmes tentam te trazer para a realidade, a animação se liberta dela. E eu não tô falando que a animação lúdica é melhor do que a animação mais pé no chão. Cada um tem a sua característica. Quando você tá assistindo um monte de animação mais lúdica, quando tu pega um Cowboy Bebop, onde cada golpe daquele corno é super bem pensado, que você veria, assim, quando a gente pega, vamos lá, não é animação no sentido japonês, mas você pega uma lenda de Aang, onde cada movimento é baseado em uma arte marcial, por exemplo, isso se torna lindo apenas pelo contraponto. Então um padrão gera um contrapadrão. Tá vendo qual pontinho? Então esse é um dos motivos. Pela animação ser um padrão, ser uma indústria forte, e a animação pode ser lúdica, você cria uma acessibilidade diferente. E pelo Japão já ter um extremo lúdico dentro da sua essência, por causa dos teatros, por causa de um monte de outras coisas, isso torna a percepção de qualidade e a percepção das técnicas para os japoneses /asiáticos muito menos binária, digamos assim. Entendeu qual pontinho? Aí também vem da classificação indicativa de idade, tem uma porrada, mas simplificando, eu acho, na minha análise, esses são os pontos principais. São os pontos principais. Sabe por quê? Porque se você pega uma animação americana, infanto-juvenil, uma Hora de Aventura, é mais louco aquela porcaria Hora de Aventura do que 90% dos animes, pô. Muito mais louco. Mas por causa do que quando o cara sai da animação, ele vai pra filme, a animação é pra criança, filme é pra adulto. Então ele pega aquela loucura da animação e joga pra criança, não como estado de arte. Já na animação japonesa, não. Não, na animação japonesa, não. Você pode ter características que são de adulto, mas você vai para uma animação adulta, você não condena a animação. Tá vendo qual é o ponto? Tá vendo qual é o ponto? Que é uma sensibilidade diferente, que por ter essa sensibilidade diferente, você pode ousar mais. E é isso que tá, entre aspas, infectando quando sai do mundo. Você parou de ter vergonha de ver algo super mega gritado, espalhafatoso, como infantil e bobo, e só percebeu, ele tá gritando para fazer barulho, para estremecer os horizontes, para eu gritar junto. Porque os outros filmes querem fazer o seu coração pular. Então, deixa o seu coração pular e as suas cordas vocais trabalharem também. Não é apenas chorar. Você nem percebeu, você tá chorando com uma cena super dramática e sutil. Mas você também pode ter essa mesma cena super espalhafatosa, super gritada, super escarrada na sua cara, e você vai chorar e vai gritar junto. O importante é sempre a qualidade. Aí, se Demon Slayer tem essa qualidade, eu dropei no arco do puteiro, tá? Eu dropei no arco do puteiro, não tanquei no arco do puteiro. É lindo, é maravilhoso, só que a minha sensibilidade à animação bela, exatamente porque eu não tô refém do que é lançado no mainstream, é diferente, a minha animação é diferente. Às vezes uma animação que ela é medíocre, nos seus momentos importantes, ela se torna bela, é mais belo do que uma animação que tem comodalmente bela em todo o tempo, né? Aí o meu eu criado nos anos 2000
valorizando muito mais a consistência narrativa alinhada à animação do que a consistência da animação per se, tá bom? Então, e o pessoal ainda fala que o arco do puteiro é o melhor arco, então ferrou, né? Não vai ter nada lá pra mim. Então a gente brinca desse ponto aí, tá? Então, o Gaveta, ele deu uma canetada aqui muito boa. A representação dramática deles. Na representação deles também ao vivo, especialmente nas representações dramáticas. É como se fosse a visão ideal de quando eu era mais jovem, quando eu era criança. Foi a 84. Assim, quando eu lutava com boneco, tá, não sei o que lá, eu imaginava aquilo ali. Quando eu imaginava uma morte, eu imaginava aquele drama do anime, sabe? É muito dramático, muita coisa. Então, assim, é uma estética que ele pega o extremo e ele vai fundo. É uma coisa que eu já falei até do James Gunn, sabe? Que o James Gunn não tem medo de ser ridículo ou de ser mega épico, ou alguma coisa. Cara, dane-se, eu vou fazer o máximo do máximo de tudo, sem julgar. Vamos fazer o que a gente sonha. Eu vejo isso no anime. Na hora que vai ser épico, vai ser épico. Na hora que vai ser bobo, vai ser muito bobo. E, sabe, assim, é muito parte da estética oriental. E é com esses olhos que eu fui ver o filme novo, Castelo Infinito. Eu achei muito foda. Assim, falando sem entregar nada. Mas é um filme que já começa pedindo like pra esse vídeo aqui. Não, perfeito. Já começou pedindo like. Caraca, deixa um like no vídeo do Gaveta, meu Deus do céu. Aí você vai fazer isso daí agora, não vai? Sabe o que você pode fazer? Você pode votar no IBEST. Mas, caraca, vocês votam. O meu terrorismo, mas pelo ético, tem muita luta, muita cena de ação. Mas enfim, voltando. Chega a ser mais bonito do que a série. Os caras gastaram tempo ali. Tem um grande flashback. Ele é um grande freio de mão no filme. Eu não vejo problema no flashback, inclusive eu acho aquele flashback muito irado. Tudo é muito irado. Só que assim, como ele foi colocado no filme, aí o editor falando, eu acho que ele é uma questão de condicionamento. Isso a gente vê em edição de você quebra uma expectativa. E isso pode frustrar a pessoa que fica. Eu fiquei um pouco assim, caraca, o filme parou. Porque você que não faz parte do canon principal do anime. Esse daí não. Os novos episódios vão sair primeiro no cinema. E eles lançaram no cinema e foi um sucesso. Já começou a chacoalhar o mundo da cultura pop. Caraca, que anime é esse que tá dando sucesso? E eles estão fazendo isso constantemente. Vieram agora com Castelo Infinito e soltaram Castelo Infinito. Tá quebrando recorde. E presta atenção, o filme está quebrando recorde. Olha o barulho do relógio. O filme está quebrando recorde, sendo uma continuação no momento que acaba a última temporada. Vamos pra maluquice. É um anime falado em japonês. Ok, que tem muitas versões dubladas, mas ele é originalmente feito em japonês. Está batendo uma porção de recorde. Olha a força disso. Eu fiz um vídeo, não tem nem... E no Brasil ainda teve a classificação do que Demon Slayer tá fazendo muito sucesso, que ele tem essa junção da excelência visual com muita coisa que a gente gosta de ver, né? Assim, a história é muito cativante, as batalhas, elas te recompensam muito. Que é uma coisa que eu acho que fez muita gente gostar de ver Dragon Ball. Você vai ter uma batalha, especialmente série de TV, mas é sempre assim, né? Ele sempre luta até, não existe mais uma gota de sangue no meu corpo. Ele explode, ele morre a narrativa das produções orientais para as produções ocidentais. Que é uma coisa que o Demon Slayer tá me ajudando muito a abrir mais esse leque, né? Existe uma diferença muito grande narrativa. Melhor dizendo, existe uma diferença grande cultural, a gente sabe disso. Até no comportamento. Entendeu, ó? Então foi essa canetada aqui que eu não tava esperando muito do Graveto, vai, né? Que isso aqui é uma parte dele dar uma amadurecida na análise dele de arte como um todo, né? Então só desculpa aqui, queria falar sobre isso e queria falar sobre esse tipo de coisa, né? Porque o que acontece muito quando as pessoas vão analisar e blá 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 blá, é igual o pessoal fez com o Speed Racer. Por quê? Falar, é um lazy town. Que é o quê? O bom é quando é feito dessa forma. E às vezes o viés de qualidade da pessoa é simplesmente um moldezinho que uma indústria, que uma escola, porque com a escola de animação, blá blá blá, decidiu fazer. Igual a UPA versus a Disney, por exemplo. Porque quando um escolhe, eu vou ser mais pé no chão. Isso vai criar um estado de tudo tem que ser pé no chão? Não. Já que você vai escolher ser pé no chão, eu vou escolher ser maluco. E há beleza nos dois modos. E às vezes há beleza nesse embate de ideias, de filosofias. E porque desse embate pode nascer as mais belas obras. E é muito feio você ser o limitado, não uma obra. Isso é muito, muito feio, tá? Isso é muito feio. Por exemplo, você falar que Tokusatsu é ruim porque é bobo, é infantil, é idiota, não consigo levar a sério. É só simplesmente você não tá maturo, não tem a maturidade certa. E olha que ainda assim são obras infantis, são obras infanto-juvenis. Sabe por quê? Porque você simplesmente tem um bom fixo criado em pedra. Isso é muito feio. Claro, vamos lá, gente, já ser bobinho. Não tô falando que você é obrigado a gostar. Estou falando que talvez é muito feio você vir com o bom tem que ser desse jeito, você sendo a pessoa às vezes mais limitada do recinto inteiro. É muito feio. Principalmente porque quando a obra tem que ser o que as minhas expectativas tem que ser, não o que a obra se propõe. Aí você tem uma obra que ela é pra ser caricatural, é uma obra que é pra ser louca, gritada, lúdica, fantasiosa. Aí você foi pra essa obra, queria que ela fosse mais pé no chão. Não, mentiu demais. Seu pai pode ter essa visão de que mentirada, mas é muito feio você vir julgar uma obra como ruim ou mal feita quando você não consegue julgar nem mesmo a própria proposta. Então quer dizer que só porque ela quer ser louca, lúdica, quer dizer que ela é boa? Só quer dizer que ela tem uma proposta. E você julgar algo sem entender a proposta, como é que você vai saber então quando é o lúdico bem feito? Não, eu sei quando é o lúdico bem feito. Você sabe muitas vezes quando é o lúdico refém. Quando é o lúdico refém da realidade. Aquele lúdico que se traveste de realidade. Tipo o novo Superman.
Que ele não quis abraçar a postura como ninguém entende. Colocou lá os olhos hipnóticos, coisa que eu não percebia. Que eu nunca percebi. O que você quer, na verdade, é o lúdico refém, com vergonha de ser lúdico, tendo que colocar alguma putaria no fim pra justificar o quão maluco ele tinha que ser. Você quer algum motivo para animação não usual. E já tem gente que pega esse seu padrão de qualidade e fala: ah, você quer que eu seja mais pé no chão? Você quer que eu, com a minha forma de arte, com a minha forma de expressão, me ajoelhe para esse tipo aqui? Eu vou fazer o contrário. E vai ter muita beleza nessa animação não usual. É a mesma coisa, por exemplo, vamos falar de novo, foda-se, Bizarros Peixes das Fossas Abissais, onde a animação é super inconsistente, braço de macarrão e blá blá blá, e continua sendo linda. Porque se o certo é animação consistente, eu vou fazer uma animação sem ser consistente. Porque o que muita gente tem é simplesmente o viés de qualidade dela baseado no que ela acha que é fácil ou difícil de fazer. Só que sendo que o que é fácil e o que é difícil de fazer não é a técnica, mas é o causar o sentimento que a técnica causa, tá bom? Então é basicamente esse é o ponto, né? Da animação como a animação asiática, de animação lúdica, de animação gritada. Muito legal. O Gaveta, ele vê como ele interpreta uma luta maluca, né? E pode ser que como um japonês interpreta, como eu interpreto, como as coisas interpretam. Porque não é porque você agora tá adulto que você matou a sua criança. Aquela criança ainda tá dentro de você. E é muito feio você ser um adulto e não conseguir lidar com seus desejos infantis de querer pagar de eu sou adulto demais para essa bobeira. Sendo que o mais completo de todos os homens, o mais completo de todos os homens, precisa de um momento de besteira para se descontrair. Feia você não ter a maturidade de conseguir lidar com aquilo que é sério quando com aquilo que é leve. Sabe o que é ser adulto? Não é você ser sério, é você ter domínio sobre todos os seus eus. Você ter a capacidade de ver uma obra lúdica e gostar dessa obra lúdica. É você ter a capacidade de ouvir uma obra mais séria, mais pé no chão, e amar essa obra séria e pé no chão. Ser adulto é tentar ser complexo, não é ser tão infantil quanto... Ai, quando você era criança, você olhava aquilo que era feito para adulto e achava chato. Ai, que coisa chata, que coisa boba. E agora você, como adulto, olhando aquilo que você acha que é para criança e vendo, nossa, que coisa chata, que coisa boba. Antes, quando você era criança, você não tinha capacidade de entender o mundo e nem o horizonte. Hoje, com você como adulto, você acha que viu todo o horizonte e acha que é tudo isso que existe, sendo que, mesmo que agora você olhe para o horizonte, você acha que é tudo que existe, sem entender que há depois do horizonte, há o infinito e além. Muito bom. Muito divertido, tá bom? Só dando esse disclaimer para o pessoal que fica de frescura com animação caricaturais, com a La Graveto, com o pessoal americanizado, porque é muito chato esse tipo de coisa, porque ou o assunto morre em gosto, então não tem discussão, ou morre, tem que ser assim. Aí é um saco, porque normalmente a pessoa não consegue decupar nem o porquê a obra é mais pé no chão. Imagina, se ela não tem capacidade de entender da escola do cinema, do viés do cinema, de ter a sua obra mais no chão, imagina ela entender porque uma obra caricatural, ela é mais caricatural. Isso acontece muito, tá bom? Acho que vai ser o menor fake react aqui do canal, né? Porque eu acho que eu não vou colocar tudo isso aqui não, pô. Eu comecei a gravar aqui, eu vou colocar só essa parte aqui que foi interessante. Porque o resto aqui, pô, eu não ligo muito pra Demon Slayer, não ligo pra... nada, só essa parte aqui desses exemplos e essa partezinha aqui, ó, porque exatamente esse é um dos pontos, e não apenas esse é um dos pontos. O que acontece é, porque uma pessoa vê isso e fica com vergonha alheia e o Gaveta achou maneiro, achou legal. Sabe por quê? Porque quando as pessoas veem isso, nossa, olha, esse apelo pro seu ânus comum, pro seu ânus infantil, por uma luta caricatural que faz sentido na cabeça de uma criança e sentem vergonha, porque a pessoa tem vergonha de ter sido uma criança. Porque a pessoa já quer dar esse ar da graça, da masculinidade, né? Como se o sério e o cinza fosse mais belo do que o exagero e o colorido, porque ela ainda é uma criança que ainda está achando que há um certo a ser adulto. E eu acho isso muito foda, porque esse motivo que o Gaveta já tá falando, de, mano, eu olho as lutas de Demon Slayer, é como eu pensava que seriam as lutas na minha cabeça quando eu era criança e brincava. Isso é muito foda. Eu já vi literal uma pessoa que deu essa descrição, cara. Parece uma luta de bonequinho que uma criança faria. Muito tosco. Nossa, eu não consigo levar a sério. É feito pra criança. É feito... Ai, mano, quando o cara falou isso, que se matou, quando eu queria morder. É feito pra quem não amadureceu e não tem a capacidade de ver uma trama madura. É pra quem tá preso na nostalgia.
Filha da puta. E era um cara com bibliografia, com a cinematografia mais água. Eu, que não sou mega fã de cinema, tendo uma cinematografia e um arcabouço de diretores muito maior que esse filho do Maia. Ele me vem com uma pedância dessa. Leitores de sumário, por que vocês não podem ter um pouco de humildade? Vocês entenderam porque quando o Gravito falou o que ele falou, eu enlouqueci, pô. Eu enlouqueci, porque essa é a nossa forma mais imbecil do mundo. Né? Não que você esteja obrigado a gostar, vamos falar logo de novo, né? Porque é sempre um saco, pô. Quer dizer que então que eu vou ter que ficar assistindo Demon Slayer e análogo a ele até eu gostar? Não, porra. É só você entender. É igual eu não gosto de terror, eu não consigo gostar de terror. Então imagina eu falar, terror é ruim porque tenta te dar susto, porque tenta te causar ansiedade e eu sinto e não gosto. Ou eu, que não gosto de terror, ter a ousadia de tentar falar como é um terror bem feito, um terror mal feito, eu sem consumo nenhum, eu sem técnica nenhuma, eu tenho um pouco de estudo maior do que a média, mas é aquele estudo de comparação, eu não consumi. Tipo, eu sei a história de 90% dos clássicos do terror pelos livros que eu li e citavam cenas como exemplo. Eu nunca assisti esses filmes, porque eu não gosto. Então imagina esse tipo de análogo. Cara, eu não gosto de animação porque é muito exagerado. Eu não gosto de filme de terror porque tenta te assustar. Filha da puta, caralho, aonde eu posso ser lúdico, eu posso desengringolar, onde eu posso ser mais doido, onde eu posso dessa riqueza visual que se baseia... Sabe por quê? Sabe por quê? Essa porra é louca? Porque isso não é um ser humano, isso é um desenho. Isso não tem microexpressões, não tem poros, não vai ter toda a qualidade da luz. Isso é muito gente que não tem a maturidade do cinema, que não consegue entender o ângulo. Tem aquele filme... É do Kurosawa, velho? Ai, mano, eu sou muito ruim com o nome. É um filme japonês que tem uma cena que é uma das cenas mais lindas que eu lembro assim do cinema japonês, que é uma chuva. É uma cena preto e branco de uma chuva. Aí estão falando lá e a chuva tá pegando só na metade da escada e a outra metade não tá pegando. E quando o diálogo vai indo, vai mudando a escada do diálogo. Olha esse pequeno detalhe. Então, como a animação não consegue ter esses pequenos detalhes, microexpressões, brilho da luz. Pega John Wick, mano. Pega John Wick, o último John Wick lá. A qualidade daquela... Mano, daquela beleza visual exuberante que tem John Wick, mano. É um dos filmes mais lindos cinematograficamente feitos da última década. Que coisa linda da porra. Se aquela desgraça não fosse nada, fosse apenas imagem, tira o som, tira a história, fosse só o filme existindo, seria lindo, já seria nota 4. Imagine ainda com aquela ação maravilhosa. A animação não tem isso. E por a animação não ter isso, ela não é inferior. Ela não tem um limite, então ela pode ir além. Ela pode ir, por exemplo, pega Vingadores Ultimato. Cara, quando o assunto é luta, poderes, porra, o que é Vingadores Ultimato perto de qualquer episódio aleatório de Fate Stay Night, porra. Big Yoda, qualquer porra. Pega qualquer luta de Fate. Não que eu seja mega fã de Fate, é só que é o caricatural. Você fala Fate, você pensa em luta foda. Loucura. Qualquer luta mesmo lúdica, com poderes. Você não tem 10% disso na animação. Então imagine eu falar que filme é ruim porque não tem luta foda igual anime. É meio bobo, né, mano? É meio bobo, é se limitar pela sua limitude. Eu acho feio, né? Mas cada um pode ter a sua preferência. Como eu tenho preferência, eu gosto desse lado lúdico. Mas não quer dizer que, por eu ter uma preferência, que eu detesto a sua ausência. Ainda amo Cowboy Bebop. Eu ainda amo o intimismo lá, de Frieren. Eu ainda gosto de animes como Script Lover. Puta que pariu, Script Lover, com cada sutileza, que tira o diálogo, a bosta do anime. Em tudo que é mais dramático, não tem diálogo nenhum. Caraca, é porque tem pouco, né? Porque, anime tem os seus padrões. Assim como anime tem muita coisa caricatural, como o Speed Racer lá da vida nos americanos, tem muita coisa, mas não é tanto. Eu tô tentando lembrar aqui de cabeça, mas tem vários que são super mais cinema. Até porque os próprios japoneses se inspiram pelos americanos, os americanos se inspiram nos japoneses, as próprias diretoras de Matrix são fanzaças de anime, né? Por aí vai, tá? Então tome cuidado em como você define aquilo que é bom. Porque às vezes você não tá falando da obra, nem na limitação da obra, só as suas limitações. É muito feio ver alguém limitado julgando as coisas, sendo que a limitação está apenas nos olhos deles, não daquilo que os olhos estão captando. É muito feio. Porque você tá se abrindo como foda, mas se mostrando apenas muito, muito, muito limitado. Eu sei que parece que foi uma
puta de uma alfinetada ao Graveto, é porque o Graveto é um arquétipo muito padrãozinho. Muito padrãozinho, babador de ovo de gringo. Muito balãozinho, muito, né? E, sei lá, se você quer ver eu falando mais sobre esse tipo de linguagem, pega o meu vídeo no canal principal. O vídeo é ruim até porque, né, a gente vai melhorando como criador de conteúdo. Sobre Ryukendo, onde eu falo exatamente um dos pontos que... Olha, a ironia é, o que me fez amar a animação mais exagerada não foi uma animação, foi o Tokusatsu. Porque eu comecei assistindo Ryukendo, achando a coisa mais tosca do mundo. Eu olhava aquelas poses, eu queria entrar dentro de mim mesmo pra estar quase chorando no último episódio, porra. Tudo nessa vida dá pra você aprender. E às vezes o seu gosto é a sua dificuldade de aprender certas coisas. De entender certas coisas. Não a sua incapacidade. Porque talvez você esteja incapaz de sentir. Mas, sem dúvida, todos nós temos a capacidade de compreender. Tanto que, quando eu falo que eu não gosto de terror, eu fico triste. Porque eu adoraria sentir a emoção bela que muitos dos críticos que eu sigo têm ao falar. Quando ele vai falar sobre terror e os olhos brilham dele. Ou um filme B, trash, e sei lá, vamos pegar Brasil, Boca de Lixo, Pornô Chanchada, que os olhos deles brilham ao falar sobre isso, que você sente a verdade nas palavras e nos sentimentos que estão sentindo. Eu só entendo, mas não sinto. E eu fico triste por não conseguir sentir. Pra vir um Zé... vambora, né? Vambora. Pra eu não parecer arrogante na situação. Muito obrigado, até o próximo vídeo.